Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Unifip. A gente que está começando essa temporada 2025.2, digamos assim, do nosso podcast. Esse espaço de comunicação, informação e interação do Unifip. E a gente vem nesse mês de setembro trazendo já um tema extremamente importante, amplamente debatido, né? A campanha Setembro Amarelo, que a gente trata aqui como um setembro pró-vida, né? Caminhos para uma vida com propósito. E para estar comigo nessa conversa, eu recebo a coordenadora do curso de Psicologia, Larissa Soares. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, alegria imensa estar aqui com vocês. Trago também a médica Isadélia Constâncio, ela que traz aí essa visão clínica, filosófica, enfim, para a nossa conversa. Obrigada pelo convite, Mivan. Um prazer estar aqui com vocês também para conversar sobre esse assunto tão importante, né? Então, vamos lá. Antes da gente ir para o nosso debate, só trazer algumas informações sobre acerca do Setembro Amarelo, né? Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, que é do Ministério da Saúde, dados mais recentes de 2022 apontam que a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil era de 8,2 por 100 mil habitantes, sendo 12,6 por 100 entre homens e 3,4 por 100 mil entre mulheres. Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela ainda que somente em 2022 o país perdeu uma média de 44 pessoas por dia vítima de suicídio. E outro dado também alarmante mostra que de 2010 a 2022 houve um aumento de 54% nos registros desses casos, e aí embasado nisso vem a campanha Setembro Amarelo, que joga esse assunto que é delicado, mas traz assim na sociedade. Como é que vocês veem essa iniciativa a princípio? Pode começar, professor. Bom, gente, uma temática que é relevante, né? Nós começamos na área da saúde a falar sobre os meses, né? E a gente sai colocando cores nos meses para levantar as bandeiras, as campanhas. Vários meses ficam com cores diferenciadas. E aí entra o setembro, né? Um setembro que entra com a cor amarela, né? Com várias simbologias, histórias, estruturas para fundamentar tudo que originou essa cor. E um setembro que muitas vezes a gente falava em morte, né? Falava em números, né? A gente começa falando dos números porque eles são extremamente importantes e é fundamental você trazer essa orientação para a população. Mas por muito tempo o Conselho nos convida a falar num setembro diferente, né? A gente começa um setembro falando em vida, um setembro pró-vida, que vai envolver não apenas o número de pessoas que tendem a cometer suicídio nesse período, mas também falar em perspectivas que venham a promover saúde mental, né? O que pode promover saúde mental, aonde nós podemos estar promovendo saúde mental. Então, acredito que é aí que as ciências da saúde, junto à medicina, à psicologia, elas começam a se manifestar de forma diferente. Esse ano nós sentimos, né, que esse percurso está diferente. Não é apenas orientar para a vida, é trazer intervenções, orientar sobre intervenções, assim como a terapia, né, que podem fazer com que essas pessoas tenham mais qualidade de vida. E aí, onde essa qualidade de vida pode ser desenvolvida e estruturada. A psicologia ela levanta muito uma bandeira de que saúde mental não é um artigo de luxo. Saúde mental é uma necessidade. Nós precisamos estar com saúde mental, né? A nível psicossomático, se sua mente não está bem, teu corpo adoece, e a doutora vai falar muito bem, muito melhor isso que eu. Então, são aspectos que envolvem várias perspectivas dentro da psicologia, e a psicologia entra nessa luta para dizer assim, vamos falar sobre estimativas, mas vamos trazer também possibilidades. Atentar a população sobre essas possibilidades. O que pode promover saúde? O que pode trazer saúde mental? Nós estamos diante de uma sociedade que cada vez se encosta na medicação, busca uma fuga através de uma medicação, de uma perspectiva medicamentosa. Não estou dizendo que está errado, né? Doutora, daqui a pouco entra nesse ponto. Mas eu estou dizendo que existem outras perspectivas antes de chegar à medicação, né? A exemplo da terapia, a atividades físicas, e nós vamos englobar tudo isso. Mas a psicologia ela entra nessa luta, né? De trazer essa perspectiva de promoção à saúde. E dentro desse mês é algo que a gente tenta conscientizar.
né? É um mês de conscientização para a vida. Então mudou, né? Não é um mês de tratar suicídio, é um mês de prevenção, é um mês de cuidar da vida, é um mês de analisar a perspectiva. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou estruturando? Né? Quais são meus planejamentos? E aí a gente entra nas teorias de sentido de vida, né? Que a gente chama o Viktor Frankl, que traz muito bem estruturados seus pensamentos sobre isso. Ele fala na liberdade de vontade, vontade de sentido de vida. E Viktor Frankl é um dos teóricos da psicologia que ele traz essa questão existencial mais humanizada, né? Ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, é através do sentido de vida que a gente precisa desenvolver, né, nos nossos pacientes, nos nossos alunos, na sociedade que nos escuta nesse momento. Sim. Falar sobre sentido é fundamental. Nós precisamos ter um sentido para a nossa vida. O Viktor diz que quando a gente perde o sentido é quando entramos exatamente no vazio existencial. Né? Então, a psicologia ela leva mais para esse sentido humanizado, né? Esse sentido mais estruturado na logoterapia, a própria logoterapia, né? Para falar sobre esse real sentido de viver. Por que vivemos? Né? Por que entramos no vazio existencial, que a consequência disso é a depressão e a morte. Queria aproveitar a fala da doutora. Um ponto importante que a gente observa antes do momento que a gente está vivendo agora é justamente o que a gente chama de efeito Goethe, né? Que é aquele que ele escreveu na literatura, né? Eu não vou lembrar agora o século, Os Sofrimentos do Jovem Werther, onde ele falava sobre os sofrimentos daquele jovem que se apaixonou por uma mulher que não era apaixonada por ele. E aí, a partir daquilo, os jovens começaram a ler aquele livro e aumentou o número de suicídios porque as pessoas queriam morrer igual a ele. Pegavam seus sofrimentos, mostravam ali na literatura, naquele personagem, e começaram a se matar. Então, por muito tempo, a gente viu esse efeito na sociedade. No momento do Setembro Amarelo, as pessoas falavam, a forma de se falar sobre suicídio era vista dessa forma, com esse efeito de, poxa, eu acho que faz sentido, minha vida tá dura, igual eles estão falando, minha vida tá sofrida desse jeito. Então, acho que a única solução para mim realmente é o fim. E não. Quase que um incentivo. Exato. Então, hoje, cada vez mais, né, as experiências que foram sendo vividas ao longo do tempo, desde que se criou o Setembro Amarelo, foram mostrando que a gente não deve estar falando de qualquer forma, mas incentivando aquilo que pode melhorar, aquilo que pode ser diferente. Então, como a doutora ia falando, a gente, no Setembro Amarelo, busca dar sentido à vida da pessoa, dar sentido àquilo que ela vive, dar sentido às suas vivências, às suas experiências com família, com amigos. E caso ela perceba que ao seu redor não existe isso, porque a gente também tem que levar em consideração que a saúde mental ela depende das condições sociais, demográficas que estão ao redor daquela pessoa. Eu não posso esperar que uma pessoa que passa fome, que tem condições sociais ruins, ela vai ter uma saúde mental semelhante a uma pessoa que tem todas as condições favoráveis para ter aquilo ali. Então, esse momento é um momento que a gente diz, essa pessoa, como eu posso favorecer a ela? O que é que pode melhorar na vida dela? Qual o sentido que a vida dela pode ter? Como ela citou o Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, no meio dali da Segunda Guerra Mundial, no meio de uma como era em Auschwitz, né, que ele estava, no meio de Auschwitz ele encontrou sentido de vida. Então, o que fazer nesse sentido? E aí a psicologia vem, a medicina, como ela foi falando de medicamento. Eu também sou extremamente militante, né, de exercício físico, né, eu aqui com minha roupinha de academia, de fazer de tudo para que a gente não use medicamento. Realmente, só quando ele realmente for necessário ali fazer uma avaliação completa e tudo. Mas isso que a doutora falando é essencial, da gente entender que o Setembro Amarelo, ele tem esse sentido de dar sentido à vida e não relembrar as tristezas e falar sobre o suicídio como que incentivando, né? Em relação ao que vocês falaram sobre encontrar sentido, propósito de viver, como é que, Larissa, as pessoas elas podem, não sei, de alguma forma se autoavaliar, tentar encontrar nelas mesmas esse sentido, esse propósito? Como é que isso pode ser trabalhado?
A psicologia trabalha muito com questões de motivação, né? Então, enquanto a doutora estava falando, eu estava lembrando da pirâmide de Maslow, né? Que a gente estuda no marketing, a gente estuda na administração, estuda em tudo a pirâmide de Maslow, porque ele fala exatamente nas teorias motivacionais, né? As necessidades básicas. Aí puxa exatamente isso que você falou. Como é que é uma pessoa que está passando fome, né? Tá sem uma necessidade básica, vai se sentir motivado, vai sentir sentido de vida, né? A gente encontra sentido até nas coisas mais pequenas, né? O Viktor Frankl falava exatamente isso. Diante daquela situação da guerra, eles se preparando, eles não sabiam se iam para um chuveiro, se iam para uma situação de morte, né? De extermínio. E aí ele falava sobre esse sentido para aquelas pessoas que estavam naquele campo de concentração, que o sentido a gente encontra até no momento mais difícil das nossas vidas, né? A forma que você encontra de vivenciar, de enfrentar cada situação diz muito sobre o que você tem como sentido de vida. E a gente observa muito que esse sentido ele não é algo que a gente encontra. Hoje encontrei o meu sentido, né? Não é exatamente isso. É meio que fundamentado nossos princípios, né? Nossos valores, muitas vezes nossas crenças. Nós somos seres biopsicossócios. Aí entra o Viktor Frankl, espirituais. Né? Cada pessoa pode encontrar seu sentido em coisas simples, né? Você pode encontrar na religião, você pode encontrar seu sentido fazendo uma boa ação, transcendendo, né? Ele fala na transcendência. Você pode encontrar o sentido numa transcendência, fazer o bem ao outro, né? Então, é muito relativo esse encontrar o sentido, né? O que para mim pode ser meu sentido de vida, para você não pode ter importância alguma. Mas é exatamente você realmente sentir que você faz parte desse mundo, que você tem um propósito de vida, que você faz algo bem feito, né? Por isso que eu volto para o Maslow, as pirâmides das necessidades. Nós precisamos ter as necessidades básicas atingidas para poder a gente ter uma autorrealização, para a gente se sentir bem. E aí é nessa perspectiva que a gente começa a trabalhar o mês, né? Não apenas falar sobre números, não apenas falar sobre possibilidades. Durante muito tempo nós falamos e identificamos que isso não estava sendo positivo. Quando a gente falava, as pessoas, exatamente, a doutora trazia esse cenário, esse fulano pode, se esse momento é um momento de falar, de tentar, de cometer, né? Então vamos. Né? Então se representou muito tempo como algo que a gente não estava conseguindo ter um controle, mas que estava sendo negativo. E os conselhos nos convidam a falar diferente agora, a trazer esse cenário de vamos conversar sobre vida. O que para você é vida? É atividade física? O que para você é vida? É uma alimentação saudável? O que para você é vida? É qualidade de vida no trabalho? Né? Muitos aspectos que quando a gente promove saúde mental, a gente esquece. Nós passamos muito mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. Então, nós precisamos ter qualidade de vida no trabalho. Né? Entrou agora a NR1 em maio, que institui que todas as empresas devem propor atividades psicossociais. E dentro desse contexto, as empresas estão... Liga o alerta, por isso que eu falei que o mês estava cheio. Liga o alerta. Precisamos dar atenção aos nossos colaboradores. E como fazer isso, né? Há várias formas, né? Não é só um discurso de uma palestra que vai embora, que o representante vai embora. São em ações, em propostas de acolhidas e acolhimentos dentro da instituição. O que é que eu posso fazer para o meu colaborador se sentir bem? Então, são coisas pequenas que a gente vai observando e que faz toda a diferença, né? Às vezes a gente envolve questões tão simples, ergonomia, né? Às vezes envolvem questões de motivacionais mesmo. Né? A gente critica tantos aspectos que quando dão errado. E por que não motivar quando está dando certo? Amigo, fantástico isso que você fez, né? Maravilhoso. Você faz muito bem, mas dessa vez ficou diferente. Né? Então, coisas simples. Eu não estou dizendo elogiar de forma leviana, mas quando o colaborador ele realmente atingir um resultado que ele não atingia antes, né? Propor uma ação diferenciada. Então, os nossos gestores eles precisam estar atentos. Eu trouxe para a parte de gestão, porque também é minha área, né? Mas, assim, na medicina eu sei que existem outras possibilidades, né? Nas ciências médicas sociais eu sei que existem outras formas. Hoje a gente fala sobre saúde do trabalhador na área da saúde como prevenção quinquenária. Né? Para o pessoal que está em casa, existem vários níveis de prevenção. A prevenção primária, que é quando, por exemplo, eu vacino uma pessoa. A pessoa não está doente, não tem doença nenhuma, mas eu fiz uma vacina. Então, eu estou prevenindo primariamente antes dela ter a doença. A prevenção secundária é quando a pessoa já tem uma doença e eu vou procurar ela ali. Por exemplo, no Outubro Rosa, a gente faz mamografia, citológico. Então, a gente está fazendo uma prevenção secundária.
pode ser que a doença esteja ali e eu estou procurando ela. Então, isso é prevenção secundária. Prevenção terciária é quando já aconteceu um problema. Então, a pessoa tem hipertensão, por conta que tem hipertensão, teve um AVC. Aí ela precisa prevenir novos eventos de infarto, prevenção terciária. Tem a prevenção quaternária, que é quando eu evito que eu, como profissional de saúde, faça um mal para aquela pessoa. Por exemplo, é uma pessoa bem velhinha, tá ali com 110 anos e ela tem um problema no joelho. Será que fazer uma operação, uma cirurgia no joelho daquela mulher vai valer a pena se ela tem 110 anos? Então, eu penso sobre isso. Então, eu estou fazendo prevenção quaternária. Eu quero evitar um problema daquele meu problema. E a prevenção quinquenária chegou agora, que é quando eu, como profissional de saúde, prevenir o meu problema. Porque o meu problema pode se tornar um problema para o outro. Vamos dar um exemplo. Se a doutora agora, psicóloga, Setembro Amarelo, super demanda. Eu também, super demanda. Você tem que dar 80 palestras esse mês. Meu Deus, 80 palestras. Na quarta a pessoa já tipo tá... assim, quase isso. Quase isso. Na quarta a pessoa já tá... Ai, meu Deus, amanhã tem outra palestra. Não sei. Calma. E aí, quando vai atender o paciente, olha, eu tenho que te atender ligeiro por causa que eu tenho que... Calma. A prevenção quinquenária é o momento em que eu vou prevenir o problema no profissional de saúde para que ele não cause mais problema para os outros, né? Então, isso que você está falando já é uma realidade que a gente vê no ambiente de saúde, né? É aquela copa que tem o cafezinho, que favorece o momento entre os profissionais. É aquele momento que a gente tem uma pessoa do grupo que diz, ei, vamos conversar com fulano, que eu tô vendo que fulano tá tão distante. O que é que será que tá acontecendo? Aí eu descubro que o fulano tá com problema na casa dele. E dá pra gente te ajudar de alguma forma? Dá pra trocar o teu plantão? Então, tudo isso dá pra gente fazer também nas outras realidades, né? Sim. Para favorecer que toda a sociedade tenha um impacto positivo da saúde mental daqueles trabalhadores. Então, é mais ou menos isso que você vai falando, que dá pra gente ter uma ideia aí, né? Isadélia, você que tem uma convivência, assim, bem próxima com a comunidade dentro da unidade básica de saúde, né? Acompanhando também os alunos de medicina. Como é que isso é tratado com a população? Pronto. A saúde mental, ela é trabalhada ao longo de todo, né, o tempo. Porque também é importante lembrar que a gente traz a discussão para setembro, mas é um assunto, um tema que tem que ser... sempre trabalhado, né? A gente levanta as bandeiras por mês, mas não quer dizer que vai ser só aquele mês. Só aquele mês. É porque a gente realmente precisa colaborar com a campanha, mas Exato. saúde mental começa em janeiro e termina em de dezembro. Janeiro a janeiro, igual aquela música de Nando Reis. Exatamente, exatamente. Na unidade básica, que é o local onde eu trabalho, mas em todas as instituições de saúde, né, nos CAPs, por exemplo, né, que são os centros de atenção psicossocial que têm essa especificidade de trabalhar com a saúde mental dos pacientes, é trabalhada ao longo do ano não somente a questão de renovar um remédio, né? O paciente faz uso de uma medicação X e aí ele vai na unidade, renova o remédio e vai embora. Não. A gente procura sempre conversar com aquele paciente, saber se a medicação está funcionando, quais são as condições onde ele está inserido. Aquela pessoa, doutor, eu tô com insônia. E aí, muitas vezes, você não tem aquele tempo de conversar. Aí vai, prescreve uma medicação. O que acontece, né? Estou dando um exemplo do que acontece, muitas vezes. Prescreve uma medicação para insônia, entrega para a pessoa. No mês que vem, ela vem, renova, não conversa com ela para saber se deu certo a medicação ou não. Que não é o ideal que isso aconteça. Mas aí, essa pessoa vai e volta. Ainda tô com insônia. Não melhorou. Mas o que foi que aconteceu? Aí não entende que aquela pessoa mora numa localidade que é do lado de um bar. E aquele bar passa a noite todinha tocando música. Ela não vai conseguir dormir. Ela vai tomar uma medicação e vai continuar ali. Acorda e dorme, o som, né, alto. Ou então é uma pessoa que a filha dela teve bebê recentemente, ela fica preocupada, ou então fica acordando para ir ajudar a cuidar do bebê. Ela vai ter insônia mesmo, porque ela tem condições, tem uma condição que está ali ao redor dela, que faz com que ela precise, né, estar acordada ou que não consiga dormir. Então, é uma simples conversa, né? Então, a saúde mental ela é trabalhada dessa forma e nos centros de atenção psicossocial
é trabalhar de uma maneira mais específica com o trabalho dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, né? Todo o grupo de profissionais que trabalham diretamente com saúde mental, não somente com medicação, mas também com as terapias específicas para que aquela pessoa ela possa ter uma recuperação da sua saúde mental. Vocês acham que hoje a gente tem a sociedade como um todo, assim, com a saúde mental mais fragilizada? E a que vocês atribuiriam essa condição? Olha a responsabilidade. Gente, nós estamos vivendo eras diferenciadas. Eu costumo dizer que existe a sociedade antes da pandemia e depois da pandemia. Sim. A gente cita a pandemia porque foi um marco. Ninguém aguenta mais falar em pandemia, mas foi um marco pra gente. É impossível a gente não... Não tem como não falar, né? Os livros precisam reescrever muita coisa. Estamos numa geração diferenciada. E aí a pandemia foi um marco muito grande. Eu estava em 2019 numa formação fora do Brasil para lidar com morte, né? Nos Estados Unidos, e a gente observava que ninguém queria falar sobre morte, né? O profissional de saúde não queria falar sobre morte, e nos deparamos em 2020 com o número de pessoas morrendo que a gente perdeu, era só, perdeu mesmo. E os profissionais extremamente ansiosos, e hoje eu trago a sociedade da saúde porque é algo que marca o quanto a sociedade da saúde ficou descompensada. E as pessoas foram para o isolamento social, né? Não conseguiam ter interação. Quem tinha até resistência com tecnologia disse, opa, uma saída aqui, né? Então, nós vimos uma saída na pandemia para as interações sociais, né? Que foi exatamente as tecnologias que vocês estão nos assistindo. Era possível você se despedir de um ente querido no leito de morte através das tecnologias, porque ninguém podia entrar, era pandemia, ninguém sabia o que estava passando por ali. Então, eu costumo dizer que essa tecnologia na pandemia, ela veio para nos dar um suporte muito grande e a gente não pode ignorar a existência dela hoje, né? E aí vieram os pontos positivos, falei pontos positivos de você estar se preparando para um cenário de interação diferente. As redes sociais ganham fomento hoje, difícil você pergunta e alguém não tem uma rede social como Instagram, TikTok. Particularmente eu só tenho Instagram, mas a galera está inserida, a galera mais jovem está inserida em todas as redes sociais, e aí a gente traz da pandemia como algo positivo, mas a gente está começando a observar pontos negativos também dessas interações. Tudo que é excesso esconde uma falta, né? E a gente começa a observar as faltas sendo repercutidas nas redes sociais, né? Suicídios sendo registrados em tempo real, ao vivo, né? Adolescentes destacando evidências, situações de sofrimento nas redes sociais. E aí a gente para e diz, vamos lá, profissionais da saúde, vamos fazer alguma coisa diferenciada, porque ocorreu a pandemia, estamos vivendo tempos diferenciados e talvez nossa lei, nossas regras, nossas vivências, nossos valores, culturas estão se adaptando à realidade nova, que enquanto você pensa em dar auxílio àquela pessoa que precisa de uma escuta, de um acolhimento, já está no momento do suicídio. Então, as coisas estão ocorrendo muito rápido, até para os profissionais da saúde. Quando a gente diz assim, uma crise, não, já foi o suicídio. Né? Então, a gente não pode banalizar. Muitas vezes a gente diz assim, mas quando diz, né, o ditado popular diz assim, mas quando diz que vai fazer, não faz. Faz. Já é um alerta. Quando ele diz que vai fazer, é porque ele já está pedindo socorro. Né? A pessoa que comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer aliviar aquela dor. Né? É evidente. Dentro dos nossos estudos, a gente comprova. É o alívio de uma dor. Né? Aí entra questões que envolvem a religião, religiosidade, a falta de Deus, não é falta de Deus. Né? Pelo contrário, né? É a busca por um alívio, né? E muitas vezes encontra no fim. Né? Então, a gente vem entrando em um momento, eu vou chamar de obscuro, né? Onde a tecnologia ela domina muita coisa e as coisas acontecem muito rápido. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que tem muita informação e pouco conhecimento. Então, aquela muita informação te gera ansiedade. E aí a gente vai entrando nas psicopatologias. Te gera ansiedade, uma ansiedade generalizada, uma ansiedade específica. Eu costumo dizer que as psicopatologias elas não vêm sozinhas. É como se tivesse uma pegada na mãozinha da outra, que é o que a gente chama de comorbidade. E aí vem as comorbidades. Né? Uma ansiedade não vem sozinha, vem com episódio depressivo, não quer dizer que seja uma depressão. E aí a gente traz a medicina. Eu citei a medicação
Não foi para citar um ponto negativo. Apesar que nós temos, às vezes assim, doutora, e ele está tomando o quê? Tu está tomando o quê? Eu queria tomar também. Né? Eu queria tomar, tu está se sentindo bem? Eu queria tomar também. Então a gente sai puxando coisas que estão acontecendo. Eu estou dando um monte de informação para coisas que estão acontecendo na sociedade agora, e muitas vezes as ciências da saúde não conseguem nem acolher, porque não deu tempo de compreender pelo que as coisas estão acontecendo muito fluidas. Os tempos líquidos de Bauman, né? Muito fluidas. E quem está na saúde tem essa preocupação em desenvolver um plano de ação, um plano de intervenção, mas muitas vezes a gente observa que não somente, né? Não somente é suficiente para aquela ação. Então, são várias ciências tentando articular. São as ciências sociais, são as ciências médicas, né? São as psicologias, que, como diz Ana Maria Bock, são várias, tentando articular o que nós estamos vivendo, tentando compreender para dar esse subsídio à população, à sociedade. Mas eu confesso que estamos vivendo tempos difíceis onde a gente, quando tenta sanar uma demanda, surge uma maior, né? E muitas vezes a gente olha para a medicação como uma saída, mas é possível se for necessário, né? Mas muitas outras estão aí. A bioenergética, né? Dentro das práticas do SUS, nós temos a bioenergéticas, atividades de relaxamento, mindfulness, né? Temos a própria atividade física, né? Como a doutora trouxe aí, hoje eu vim focada. Já pronta para ir. Daqui direto pronta para ir. Né? Então, assim, nossa mente ela precisa estar preenchida. Quantos acadêmicos, quantos estudantes nós temos que não sofrem? Período de prova chegando, né? A ansiedade vem. E eles não sofrem. E é um mês que é cheio, não para. E por quê? Porque é um momento de falar sobre vida, mas é um momento também de mostrar que existe um sofrimento. E a gente precisa dar esse suporte. E como dar esse suporte? Né? Diante de tantas demandas, diante de tantas pessoas que precisam. E a gente puxa novamente a pandemia. A gente foca os pontos positivos, mas também evidencia os negativos. E dentre os positivos é importante frisar que depois da pandemia as pessoas viram a necessidade de fazer terapia. Né? Isso foi um ponto extremamente positivo na pandemia. As pessoas disseram assim, Ivan, oi, alguém, saúde mental, precisamos. Né? Então as pessoas começaram a fazer terapia, foi incrível. Antigamente, você dizer que fazia terapia, nossa, por que você está precisando? Porque todos nós precisamos, né? As pessoas mais bem evoluídas que eu conheço fazem terapia. Terapia não é sobre o outro, é sobre você, né? Sobre o seu autoconhecimento, sobre como você o que lhe abala, o que lhe desconforta, né? E como você pode alterar aquilo para você se sentir bem. Então, quando a gente começa a compreender que estar bem não é sobre o outro, é sobre você, você consegue ter uma visão diferente. E as pessoas estão buscando. O número de atendimentos no CEP, o Unifip, aumentou consideravelmente, né? Aumentou consideravelmente. As pessoas estão buscando, né? Não apenas para diagnóstico, mas também para o autoconhecimento, né? É extremamente importante você se conhecer, para você saber, nada me abala, né? Isso aqui não abala, né? Por que isso aqui vai me abalar, né? Então, são coisas que dá vida, coisas pequenas, que antigamente a gente costumava, antes da terapia, se abalar ou ficar desgostoso, né, se sentindo mal por uma coisa que aconteceu. A gente começa a terapia e começa, não, isso aqui não tem por que me abalar, né? Não, isso aqui é importante, eu consigo conviver. E aí a gente começa a conviver com as coisas do cotidiano sem tanto sofrimento, né? Porque a ausência de autoconhecimento é que faz com que nós venhamos a sofrer. Né? Então, várias teorias da psicologia vêm focar exatamente nisso. Quando a gente não se conhece, a gente se permite muita coisa. Né? E aí a gente começa a refletir sobre isso. O campo médico, eu acredito que traz também essa perspectiva, porque muitas vezes a gente procura só o diagnóstico. Preciso de um diagnóstico, né? Preciso me rotular para poder justificar meu comportamento. Quando na realidade não é isso. Né? Quando a gente se conhece, é que a gente sabe por que a gente se comporta daquela forma. A gente sabe por que aquilo te afetou consideravelmente. Então é necessário falar sobre autoconhecimento, é necessário falar sobre saúde no campo mental, no aspecto mental, principalmente durante o ano inteiro. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente consegue evoluir como ser, a gente consegue interpretar, mas eu não vi dessa forma, a gente consegue interpretar a situação de várias perspectivas, a gente começa a enxergar soluções e não problemas. Né? Sim, certo, é uma
peculiaridade. E conseguimos resolver dessa forma. Nesse período de prova, não sei, lá na medicina, mas a gente começa a observar o nível de ansiedade maior dos alunos, né? Tá chegando uma avaliação, né? A gente entra no ENAD, o ENAMED agora, né? Os níveis de ansiedade, a autocobrança, né? Mas a gente tem possibilidade de aliviar manejos para aliviar esse estresse. A psicologia tem, a medicina tem. Várias ciências da saúde tem, porque a gente entra com um campo de ciência que integra, né? Que tem propósito, tem práticas que podem ser utilizadas em várias ciências da saúde. Então, existem caminhos, Mivan, não é assim, existem caminhos, existem possibilidades, existem saídas, mas falar é a solução, né? Quando alguém te fala o que está sentindo, é que a gente pode nortear, a gente pode conduzir uma terapia, até a nível de orientação, como professor, pode conduzir um plano de estudo. Às vezes, um sobrecarregado em véspera de prova porque não teve um plano de estudo anterior, antes de começar as atividades. A FOCA faz um plano de estudo, né? Nós temos o núcleo de apoio pedagógico aqui, psicológico também, pode estar auxiliando, né, os nossos alunos. Temos o CEP, que pode estar auxiliando o público que nos assiste, né? O CEP é um serviço aberto, serviço escola de psicologia para toda a população. Temos várias atividades lá dentro, né? Então, é procurar ajuda, né? Não segurar sozinho, não resistir sozinho. Muito do chegar ao seu limite é porque muitas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinhos, né? Você não precisa sofrer sozinho, né? Você não precisa. Existem vários serviços de saúde a nível de saúde mental que podem estar te dando esse suporte. E até o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, liga para o CVV, vai estar alguém lá te atendendo, né? Dá para dividir o fardo, né? Sim. Em relação à pergunta, né, que a doutora foi dissertando, eu concordo em tudo com essa questão das redes sociais, da internet, como esse ponto de virada na forma como a gente vê o mundo, né? E hoje a gente consegue, todo mundo consegue ter outras visões que não só aquilo que é seu, né? Então, o que é que a gente vê, né? O que é que a gente vê na prática? Muitas vezes, uma pessoa querendo viver a vida do outro, né? Então, isso é algo que a gente vê, eu vejo todos os dias. Influenciado ali pelas redes. Exato. Eu quero viver a vida do outro. Eu quero que meu rosto no espelho seja igual ao meu rosto no TikTok com 10 filtros. Eu quero que o meu filho estude no melhor colégio lá de São Paulo, mas eu moro aqui na Paraíba. Eu quero que a minha dieta seja com com pitaia, mas eu não tenho condição financeira, às vezes, de fazer aquilo, então eu quero viver uma vida que não é minha. E a internet traz essa questão também. Outro ponto que você ia falando, eu ia dizer, não, realmente a rede social, eu concordo plenamente. Eu só vou ser feliz quando, né? Pronto, quando eu chegar lá. E às vezes chega lá e vê que nem fica. Porque a felicidade não é um campo que nós vamos chegar a um local. Vamos chegar lá na felicidade. Não, é um percurso. A felicidade é hoje, tá né? Outro, aqui, né? a gente conversando, né? E os pontos que antes eram vistos de uma forma e hoje são vistos como de outra forma. O que é que eu quero dizer com isso? Antes, a gente tinha uma interpretação X do que era um bullying, por exemplo. Aqui, nós três, acredito que nós sejamos da mesma geração. Né? Se alguém chegasse e tirasse onda comigo, eu respondia dando na cara dele. Desculpa aí o pessoal, mas o pessoal entendeu. Eu falei brincando, né? A geração foi diferente. Anos 80. Né? Pronto. Anos 80. Que os pais ensinavam. Olha, se tirar onda com você, você pode bater. Era isso que era ensinado. Hoje a gente tem outras vivências. E isso vai transformando a sociedade como um todo. Eu jamais apoio isso, pelo amor de Deus, né? Não, jamais. Acho errado, né? E não reproduzo isso e oriento as pessoas a não reproduzirem isso. Mas isso gera outras pessoas. Gera outras formas de vivência. Isso foi um exemplo que eu quis dar. Em tantas outras áreas a gente vê esse tipo de situação, na qual eu tenho uma reinterpretação da nova geração. E aí a gente vê inúmeros problemas, e a doutora que trabalha mais diretamente com a terapia e com os alunos que vão falando sobre isso, a gente vê uma geração que ela vem procurando sentido e talvez a nossa geração
não soube mostrar para eles qual é esse sentido. Porque talvez o que os nossos pais e os nossos avós esperavam pra gente, a gente não consegue hoje reproduzir. Talvez isso seja um problema eterno. Uma geração querendo dar para outra aquilo que não teve. Sim. E isso vai gerando diversos problemas de saúde mental. Que a gente não analisa esse reparo. Exato. Né? Talvez você quis corrigir para o seu filho uma coisa que você não teve, mas seu filho não vai ter noção da complexidade que foi para você conseguir aquilo para dar a ele. Então, nós estamos vivenciando uma geração cheia de direitos e deveres nenhum. Né? Então, isso nos inquieta, porque eles se abalam muito fácil, né? As questões emocionais se abalam muito fácil, as dores emocionais, elas se disparam muito fácil, e a sociedade, ela sofre essas consequências. Sim, sim. Então, até agradeço. É exatamente isso. Então, além das redes sociais, eu vejo também essa problemática da gente entender esse novo tempo, compreender esse novo tempo e entender como é que eu posso ajudar o novo. Porque também vem outro problema da rede social, da internet como um todo. Às vezes, eu que não cresci nesse meio, quando eu olho um problema, eu quero solucioná-lo. Mas é tudo tão rápido que quando eu encontro a solução, o problema já é outro. Já foi. Eu tenho que procurar outra solução. Tem um termo na psicologia que se chama Zeitgeist. Clima intelectual de um tempo. Possivelmente a mãe de vocês já disse, no meu tempo não era assim. A gente já falou isso, né? A gente já falou. A gente já está na idade de falar também, né? Exatamente. Mas o que a gente chama para esse clima intelectual de um tempo é o que nós vivemos naquele recorte. Os nossos valores, nossas crenças, né? O que era correto para a gente naquele período. Né? Ela traz até a questão das situações escolares, né? Pra gente, na época, tá? Eu não tô dizendo que é normal, tá, gente? Não é. Pra época, era algo muito natural de acontecer, né? Hoje, não mais, né? E a gente observa essa complexidade no cenário escolar hoje, né? O número de bullying nas escolas tem aumentando, né? Tem aumentando. E por mais que hoje é um crime, né? Mas vem aumentando. E as evidências psicológicas comprovam demandas diversas em relação a isso. Né? As pessoas estamos vivendo em tempos, na realidade, não são as pessoas, todos nós, em que a lacuna de interpretação para uma empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é muito difícil. Foi um termo que foi banalizado, agora empatia era um termo que se utilizava mais pela psicologia. Hoje todo mundo fala empatia, mas poucas pessoas fazem, são empáticos umas com as outras. Sabe até o que é mesmo, né? Fala, mas não entende o que é o conceito, não acha que é simplesmente, é me colocar no lugar do outro. Mas você entende o que é se colocar no lugar do outro? Será que você consegue? Você entende que ela tem vivências, valores, construção de história, construção social, ela está inserida no meio. Será que você entende isso? Né? Então, vai muito além do que um simples, né? É me colocar no lugar do outro. Não é tão simples assim, né? Vocês colocaram aí a questão de gerações, e eu acho que, só para pontuar, por exemplo, aqui em Patos Recente houveram 2 casos envolvendo crianças só esse ano, né? Crianças e adolescentes. Só esse ano. O mais recente, exatamente... Por questão de bullying, questões de né? bullying, E assim, mostra como tá próximo, né? Às vezes a criança tá ali com um comportamento na escola e precisa da sensibilidade dos próprios profissionais de perceberem isso, de conversarem com a família, porque muito provavelmente aquele comportamento também se repete em casa, né? E a família talvez não tenha como, não sabe lidar e entrega para a escola tentar resolver e acaba não dando conta, e a criança, enfim. Eu disse que muito provavelmente a gente daria 2 episódios de podcast sobre isso. Eu imaginei. Vamos continuar? Por mim, a gente continua. Então vamos fazer o seguinte. Esse episódio de podcast a gente encerra aqui, e na semana que vem a gente continua com mais um podcast sobre Setembro Amarelo.